Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse chapéuzinho. Eu não tenho manequim de rosto aqui, então eu tive que improvisar para vocês poderem ver mais ou menos como é que o chapéuzinho fica no rosto. Lateralzinha dele, a frente, atrás ele é abotoado e nós podemos usar também com a dobrinha aqui feita. É o chapéuzinho mais fácil do mundo de se fazer, vocês vão ver. O molde é fornecido gratuitamente em 4 tamanhos e vocês vão adorar essa costura. Vamos começar? A primeira coisa que nós vamos fazer é cortar o molde na intertela. Então nós vamos colocar o molde, riscar um trecho aqui no centro para saber onde é o centro, virar, alinhar ao centro onde nós riscamos e terminar de riscar o molde. Essa intertela é intertela colante da média, não é nem mais a fininha e nem a grossa. Não usem a grossa, fica muito duro o chapéu se usarem a grossa. Então nós cortamos a intertela colante. Depois de cortada, nós vamos pegar o tecido que nós vamos usar para fazer o chapéuzinho. Aqui está. Vamos virar para o lado avesso esse tecido. Vamos colocar a intertela com a parte colante para baixo. A parte colante tem um certo brilho, que não tem na parte de cima. E vamos passar a ferro para colar a intertela no tecido. Eu antigamente colava essa intertela no forro, depois eu percebi que se colar no tecido principal fica melhor. E para colar essa intertela você não começa passando o ferro, você coloca o ferro, vai colocando o ferro e deixando 3, 4 segundos. Agora que nós colamos a intertela no avesso, eu vou virar para o direito e agora sim eu vou passar. E passar por um bom tempo, com calma, sem pressa nenhuma, o tecido todo para ter certeza que essa intertela ficou completamente colada e não vai soltar depois quando nós lavarmos. Então vocês não tenham pressa para fazer isso, vocês passem mesmo com calma várias vezes. O ferro deve estar quente no máximo antes do vapor. Depois que nós tivermos passado bem, e eu ainda vou passar mais, eu só vou mostrar para vocês como é que a gente corta, mas olha, tá vendo? Ela precisa ser passada ainda mais tempo para colar completamente. Então, depois que nós tivermos colado, nós vamos colocar o tecido principal, o nosso outro tecido principal, o forro, nós vamos colocar um alinhado ao outro e vamos recortar, então, junto os dois tecidos, já com a intertela colada. E se você tiver dificuldade para enxergar, para recortar, você coloca novamente o molde em cima da intertela, risca novamente, alfineta e corta. Uma opção também é você colar a intertela em cima do tecido todo, depois de colada toda a intertela, você riscar e cortar. Então agora nós vamos alfinetar aqui o tecido que está com a intertela e vamos recortar os dois juntos. Cortamos, estamos aqui com as duas cortadas.
eu passei da maneira como eu mostrei para vocês. Depois que eu recortei, eu passei novamente, para ter certeza que ele está bem preso. Agora que nós estamos já com os dois recortados, nós vamos começar a costura. Se você quiser colocar o babadinho que eu coloquei aqui na frente, o que você vai fazer? Aqui no molde nós temos uma marcação que é onde será a colocação da fita que vai amarrar embaixo do queixo da criança, certo? Então você vai colocar esse babadinho cerca de 2 centímetros dessa fita para dentro. Não coloca muito perto da fita que pode atrapalhar. Então em uma das partes você marca aqui, ó. Viramos aqui o nosso molde. Tá aqui a marcação da fita. A gente marca cerca de 2 centímetros para dentro. E agora então nós vamos colocar o nosso bordado inglês nesse trecho. Deixa eu conferir para ver se eu marquei certo. Pronto, agora está correto. O bordado inglês nós vamos cortar com o dobro desta medida. E na ponta dele nós vamos dar esta arredondada aqui, para ele não ficar reto aqui na ponta. E agora então nós vamos franzir esse bordado inglês. E como ele é uma coisa curta, se vocês tiverem dificuldade para passar os 2 fios e franzir, franze à mão. Nós vamos franzir e costurar ele franzidinho aqui nesse trecho, pelo lado direito do tecido. Aqui está. Eu usei os 2 fios de franzir e costurei próximo da margem. O que é importante aqui na colocação do bordado inglês é que a pontinha dele fique embutida. Você não deixa ele solto, que ele vai desfiar, vai ficar horroroso. Enfim, você vai ajeitando para que a pontinha dele nos 2 finais fique embutida na costura. Então depois que nós costuramos o bordado inglês, nós vamos colocar o outro tecido aqui em cima, direito voltado para o direito. E vamos costurar ao redor. Alfinetaremos e costuraremos. Nós precisaremos deixar um trecho aberto para poder virar para o lado direito. A parte de baixo aqui no molde é arredondada. A gente pode deixar aberto aqui embaixo e depois ele não vai ficar muito arredondado, mas não tem muito problema porque essa parte vai ficar para dentro. Ou você pode deixar uma abertura aqui ou mesmo aqui, aonde você preferir. Se você deixar aqui na lateral, por exemplo, você pode usar o arredondado da barra. Então nós vamos alfinetar tudinho aqui bem alfinetadinho e fazer a costura. Mas antes, e eu já ia me esquecendo disso, nós vamos colocar a fita que será a amarração. Que está aqui, nós já marcamos aonde termina o nosso babado. Então nós vamos pegar a fita na largura que queremos, prender aqui de um lado, a mesma coisa do outro lado. E depois disso, então, nós vamos colocar aqui a nossa outra parte do tecido e costurar, tá bom? Depois que nós costuramos, eu deixei a abertura neste trecho. Então depois que nós costuramos, usando a margem de costura habitual, aqui nas curvas nós vamos tirar o excesso de tecido, nessas 2 curvas, nessas 2 curvas. Aqui onde nós temos esta curva, nós faremos os piques dos 2 lados. E na parte de cima, nós vamos tirar um pouco do excesso de tecido, cortando assim em V. É simples, você pega, segura na costura para não cortar a costura junto e corta. E assim nós tiramos um pouco do excesso de tecido para não ficar muito cheio dentro. E agora, pela parte que nós deixamos aberta, nós vamos virar para o lado direito.
virado, nós estamos com o nosso chapéuzinho praticamente pronto. O que nós vamos fazer agora é passar a ferro para assentar todas as costuras e depois passar uma costura bem rente à margem ao redor do chapéuzinho todo, e com isso nós já fecharemos a abertura que nós deixamos aqui. Feita a costurinha de reforço, o que nós vamos fazer agora é fazer uma casa aqui de cada lado. E aqui no molde vocês encontram a indicação aproximada de onde será a casa, tá bom? Não precisa ser exatamente aqui. Eu só dei uma indicação para vocês verem que precisa fazer deste lado as casas e aqui pregar os botões. Então você faz uma casa aqui, uma casa aqui. E o botão será colocado aqui. A colocação desse botão, vocês podem inclusive regular o tamanho do chapéuzinho. Pode colocar até um botão só no meio e abotoar os dois aqui no meio, tá? O chapéu fica menor. Se você colocar o botão aqui na beiradinha, deixa eu alfinetar pra gente ver. Ele já tem um espaço maior, o chapéu já fica maiorzinho. Nós temos aqui 4 tamanhos. Este tamanho seria o tamanho de 1 ano, mas eu acredito que dependendo da colocação do botão, cabe até em 2 ou eventualmente até 3 anos. Tá bom? Bom, eu vou terminar aqui pra gente ver ele todo bonitinho. E vejam, é ou não é o chapéu mais fácil do mundo de se fazer? É, né? Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.